Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Todo aquele que tenta obter a salvação ou de alguma maneira cair no agrado de Deus, seguindo regras, ele ainda não conheceu a graça. A graça é justamente o favor imerecido. Ou seja, Deus não está dando algo para o crente porque ele fez alguma coisa, mas está favorecendo por ele não ter feito coisa alguma, reconhecendo a sua incapacidade de fazer e cumprir a lei, inclusive, porque a lei nunca foi dada com o objetivo de salvar o homem. A lei foi dada com o objetivo de testar o homem e provar que ele era incapaz de guardá-la. Mas teve o outro objetivo também, que foi o de ama seca, né, de babá. A lei foi dada como uma babá para o homem, porque o povo que Deus escolheu, o povo hebreu, ainda vivendo entre nações pagãs, ele precisava de uma baliza, né? O que fazer para ser diferenciado, né? É como fala muito no comércio hoje, esse produto é diferenciado. Todo mundo gosta de falar de diferenciado. É o não pastel da esquina ali, mas ele é diferenciado. Mas a tentativa do homem guardar a lei fica ridícula. Eu contei para você um episódio que aconteceu nesse domingo, eu passando em frente ao templo de uma denominação que é muito rigorosa nesse sentido de lei legalista. Não é sabatista, mas é muito rigorosa, porque a mulher não pode cortar o cabelo, o homem não pode usar barba, a mulher não pode usar vestido curto, tem que ser todo mundo dentro daquelas regras. E quando eu passei, eu tinha uma menina tão bonita, uma jovem, entrando no templo, que eu mentiria se eu dissesse que quase parei, né, para ver mais, né? Mas a menina era muito bonita e ela estava muito bem vestida. E ela realmente estava, porque lá não pode entrar se você não estiver com aquele vestidão até os pés, aquela saia que vai até o tornozelo, né? E ela realmente estava cumprindo aquela lei com uma saia até o tornozelo, porém, uma saia de um tecido de renda transparente. Porque, na verdade, dava para ver muito claro que ela estava de mini saia. Ela tinha eu acho que está até na moda esse modelo hoje, né? A gente vê muito isso aí na internet. A mulher com uma saia bem curtinha, mini saia, e depois põe uma outra saia por cima, totalmente transparente. Então, ali é como aquele cara que põe o dinheiro aqui no bolso, ó. A pessoa põe a regra, mas daí ela descobre um jeito de burlar a regra. Então ninguém poderia falar assim, não, você veio de saia curta. Não, não vim não. Você está olhando demais, irmão. Você está olhando debaixo da minha saia, né? Tá? Que minha saia vai até os pés. Então o homem é assim, o homem é ladino, o homem é mentiroso, o ser humano é mau até a raiz do cabelo. E aqui quando nós vemos o Senhor sendo repreendido por causa do sábado, e ele agiu com misericórdia ali, e a misericórdia não era proibida no sábado. E quando eu falei no início, eu dei aquele exemplo, né, do chefe, que chefe não chega atrasado, alguma coisa o reteve, chefe não erra, ele comete o equívoco. Na verdade, faz todo sentido com esse capítulo aqui, porque você vai ver como são abundantes os termos que o Espírito Santo usou aqui, ao inspirar o Mateus, para mostrar quem era aquele diante de quem eles estavam e não estavam percebendo. Não é? Por exemplo, você vai no versículo 6. A gente poderia usar esse versículo nesse sentido que eu vou falar agora, mas ele está com a tradução não muito correta. Mas apenas para efeito ilustrativo, quando fala, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, na realidade, o correto aqui é o que é maior do que o templo. O que é maior do que o templo?
o que era maior que o templo? O reino de Deus, do qual o Senhor era o rei vindo ao mundo. Na tradução do Darby, ele coloca da maneira correta esse versículo 6, né? Mas eu vos digo que aqui está o que é maior do que o templo. Então, quer a gente use dentro dessa tradução correta, né, o que, ou da tradução do Almeida, quem, já deixa muito claro que eles estavam diante de alguém que era maior que o templo, porque ele era o rei do reino que havia de se estabelecer na terra. E aí, no versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mais uma vez, para mostrar aqui a pessoa diferenciada diante de quem eles estavam. Ele era o Filho do Homem. Alguém perguntou o que significa o Filho do Homem. Esse é um dos títulos dados ao Senhor Jesus, que denota a sua natureza humana. Ele voltará depois para reinar como Filho do Homem. Porque em algum momento ele é chamado de Messias, né? Ou ungido, ou escolhido, que virá para Israel. A igreja não espera o Messias. A igreja espera o Senhor. O Senhor. Porque o Senhor é o noivo da igreja. A igreja não espera o Messias, que virá como rei, é o ungido, que virá como rei de Israel. Assim como quando Samuel encontrou Davi e ungiu ele com óleo, um azeite, para ele ser rei depois. O Senhor Jesus foi ungido, foi escolhido pelo Pai para ser rei sobre Israel, não sobre a igreja. Ele não é o nosso rei. Nenhum cristão deveria dizer, ó meu rei, para o Senhor Jesus. É errado isso. A rainha não fala para o rei, ó meu rei, ela fala querido, amor. Ela trata porque a proximidade dela é diferente da proximidade dos súditos de um reino. Num reino, todo mundo é súdito, mas a rainha é esposa. Não é? Ou enquanto, num caso, é a noiva. Uma posição de muito maior privilégio. Mas aqui, então, aqui deixa muito claro que ele é o Filho do Homem. E ele é maior que o templo também. E o que mais que ele é, que eles não perceberam? Outra coisa que eu ia dizer do Filho do Homem, ele é o Filho do Homem também, porque quando ele vier para julgar os homens, ele não virá como um Deus que passa por cima dos homens e flutua no céu, que os homens poderiam falar assim, não, esse aí não vai me julgar não, porque ele não sabe o que é ser homem. Olha o crachá dele lá, Filho do Homem. Ele sabe o que é ser homem porque ele é homem. Então, Deus escolheu um homem para julgar os homens. Escolheu um que sabe o que é ser humano, porque ele é humano agora. Você já pensou que Jesus é um ser humano? É divino, mas é um ser humano divino. É o Filho de Deus feito homem, encarnado. Ele sempre foi Filho de Deus. Essa posição ele nunca deixou de tê-la, né? Porque quando o pai enviou o seu filho, ele precisava ter um filho para enviar ao mundo. Ele não podia esperar o filho nascer aqui na terra para depois enviá-lo. Não, ele enviou o seu filho. Antes mesmo de nascer no mundo, Jesus já era o Filho de Deus. Então aqui, olha, primeiro então ele é maior que o templo, ele é o Filho do Homem. No mesmo versículo 8, do sábado ele é Senhor, ou seja, ele é dono, ele é autoridade sobre o sábado, porque ele que deu o sábado. Então, mais uma evidência aqui da sua grandeza que eles não estavam percebendo. Do sábado é Senhor, ou seja, esse é aquele funcionário novo da firma que não sabe quem é o chefe e barra o chefe na porta de entrada, né? O vigia, o porteiro, contrata um porteiro novo na empresa, chega o presidente da empresa, ele barra o presidente, não, o senhor tem que apresentar o documento aí, o passaporte vacinal, senão o senhor não entra. Pronto. Aí já arrumou confusão, já é demitido ali, na entrada da empresa. Eu até me lembro, teve uma vez, ia ter uma eleição, aqui perto, uma cidade vizinha, aqui de Limeira, era época de eleição, já há vários anos atrás. E tinha um candidato que prometia ser o candidato dos pobres, mudar tudo, transformar tudo socialismo e tal.
E tem uma grande empresa de ônibus aqui nessa cidade vizinha. E aí um belo dia o presidente da empresa chegou de carro, como costumava chegar todos os dias, e o porteiro que abriu o portão para ele entrar. Então o porteiro pegou, abriu o portão, aí antes que o presidente entrasse com o carro, o porteiro veio na janela, bateu assim, o presidente da empresa abriu a janela, ele falou assim: quando o meu candidato for eleito, vai acabar essa mamata para o senhor. Aí o presidente da empresa falou assim: faz assim, ó, fecha o portão e senta aqui do meu lado. Aí o porteiro fechou o portão, sentou do lado dele no carro, ele dirigiu o carro até o estacionamento lá da área administrativa. Vem comigo. Desceram os dois, foram até o departamento pessoal, aí ele ordenou para as meninas lá, falou assim: olha, prepara a demissão desse rapaz aqui, ó. E virou para o rapaz e falou assim: para você a mamata já acabou. Antes mesmo das eleições. Então, aquele que não reconhece quem é o chefe, que não reconhece quem é o presidente, que não reconhece quem é o Filho do Homem, que não reconhece quem é o Senhor do sábado. Eles estavam nessa posição aí, de não reconhecerem. E mais adiante, a gente continua no versículo Mateus 12, 18. Aqui, então, Mateus cita Isaías. E mais uma vez, pensa numa pilha que vai formando assim, ó, de culpa para aqueles judeus incrédulos que não respeitaram o Senhor. Mais uma aqui: eis aqui o meu servo. Deus fala a respeito do Senhor Jesus, profeticamente se referindo ao Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo. Cara, com quem que vocês pensam que vocês estão falando? Meu servo está aqui. E depois ainda fala assim: o que eu escolhi. O que eu escolhi. E não para aí. O meu amado. O meu amado. Olha quantas definições são dadas ao Senhor Jesus aqui. Em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Olha quantas. Se a gente fosse pensar naquelas. Como é que chama aquelas coisas que põem soldado, assim, tem aqueles risquinhos assim que põe na manga, né? Soldado, cabo, tenente, capitão, general, marechal e tal. O braço ia ficar até embaixo, cheio de risquinhos, assim, cheio daquelas fitinhas. Olha com quem que eles estavam tratando e não percebiam, ou não queriam também perceber. Meu servo, o que eu escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz, meu espírito nele. Porei nele o meu espírito. E se a gente acha que isso já era demais, no versículo 23 de Mateus 12, a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Aqui era sim, o filho de Davi. Por que o filho de Davi? Porque ele era descendente de Davi. Ele era descendente de Davi. As pessoas às vezes leem os evangelhos e não foram totalmente instruídas. Outro dia uma jovem me perguntou, falou assim: mas você fala que Jesus era pobre. Como é que ele podia ser pobre se ele era filho do rei Davi? Ele era filho de um rei, como é que ele podia ser pobre? Minha filha, isso foi 1000 anos. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Se você fosse filha, descendente de um rei que viveu há 1000 anos atrás, no ano 1021 ou 1022, nós vamos entrar agora, né? Você acha que ele já não teria gasto, os descendentes já teriam gasto todo o dinheiro dele, toda a riqueza dele? 1000 anos. Então, às vezes, o mau entendimento da Bíblia vem mesmo por falta de uma instrução bíblica correta, não é? E tem mais aqui, deixa eu ver, acho que eu marquei mais alguma passagem. Sim, está aqui. Em Mateus 12, 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas, ou maior do que Jonas. Ali estava diante deles. E no versículo 42, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Olha, Salomão, cara, o maior rei que já existiu na face da terra. O rei mais poderoso, mais sábio
de toda a humanidade? O rei Salomão. Muitos não querem admitir isso porque ele era um rei israelita, de Israel, né? Mas a Bíblia deixa muito claro que não houve homem mais sábio do que Salomão. Não houve. Deus fala que não houve. Então não houve mesmo. E ali fala: vem dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. O Senhor Jesus, aquele homem nascido de um casalzinho pobre na Judéia, filho de um carpinteiro. Nós sabemos, claro, que o pai, José era seu pai adotivo, né? Mas filho de um carpinteiro criado numa família pobre, seus pais não tinham nem um novilho ou uma bezerra para apresentar de oferta quando ele nasceu, tiveram que apresentar duas pombinhas, que era a oferta de pessoas pobres. E ele, maior que Salomão, cara. Maior que aquele que era visitado por reis e rainhas de toda a terra, para escutar ele falar. Para escutar ele falar. Você pensa nisso? Eu sou palestrante. E às vezes eu me sinto constrangido, porque eu vou a um evento, que eu sou contratado para ir falar num evento, falar de marketing, de vendas, de assuntos de negócios, de empresas, né? E aí eu vejo toda aquela gente, e muitos ali de outras cidades que viajaram. Eu fico constrangido assim mesmo. O que essa gente vem escutar o que eu falo? Meus filhos se vivem dizendo, quando eu vou contar uma história, falar alguma coisa, assim: pai, essa aí você já contou. Eles estão enjoados de ouvir eu falar. Mas ali vinha pessoas ouvirem eu falar, porque achavam que tinha uma importância. Para alguns tinham mesmo. Eu uma vez recebi eu sempre recebia, né? Recebi um e-mail de um ex-aluno de faculdade, agradecendo, anos depois que ele já tinha saído da faculdade, onde eu dei aula de marketing para ele. Fala: Mário, as suas aulas realmente fizeram a diferença na minha vida, porque hoje eu sou gerente de uma grande empresa, e foi aquilo que eu aprendi com você que me trouxe até aqui. Olha que não é uma coisa que você fica emocionado. É claro que eu não sou tudo isso que ele achou que eu era. Mas pensa agora, quem é maior que Salomão? Quem na face da terra pode receber esse título? Einstein? Não! Com toda a inteligência dele, ele não tinha sabedoria. E Salomão era capaz de discorrer sobre muitas ciências. Lá no Antigo Testamento fala de tudo, ele falava das plantas, ele falava de muitas coisas, porque era uma sabedoria que Deus havia dado para ele. Então, veja só, o tamanho diante de quem esses judeus estavam, e ainda queriam acusá-lo. Queriam acusá-lo de não guardar o sábado. Quando os 10 mandamentos foram dados, o sábado era diferente, porque ele era uma lei cerimonial. Ele não era uma lei do tipo amar o próximo, não fazer imagens, ídolos, não cobiçar a mulher do próximo, a vaca do próximo, a casa do próximo, que os católicos dividiram em 2 mandamentos, né? Na verdade é um só. O mandamento da cobiça é o último, mas a Igreja Católica dividiu em 2, porque como eles eliminaram o mandamento das imagens, ficou 9, né? Ficaram 9, então precisou pegar esse último e dividir em 2. Não cobiçarás a mulher alheia e não cobiçará os bens do próximo, alguma coisa assim. Dividiu em 2, mas era tudo uma coisa só, é a cobiça, o mandamento da cobiça, né? Mas esse do sábado era uma lei cerimonial. Não era do tipo, não farás isso ou não farás aquilo. Guarda o sábado. Mas por que eu vou guardar o sábado? O que eu vou fazer com o sábado? Você não vai fazer nada com o sábado. Esse é o espírito da coisa. No sábado você vai descansar. Deus deu o sábado para você descansar. Por misericórdia, ele fez isso para o homem. Ele fez isso para o homem. O sábado é o símbolo da velha criação, da misericórdia de Deus para a velha criação. A criação natural de Deus. E alguém podia perguntar, por que eu tenho que guardar o sábado? Porque Deus falou. Só por isso. Um judeu, né, podia perguntar, porque o cristão não vai guardar o sábado. Mesmo com as proibições, mesmo com a proibição de trabalhar, o sábado
não era proibido fazer misericórdia no sábado. Por exemplo, aqui em Mateus, mesmo no versículo 11, ele fala: qual dentre vós, se o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Pronto, o Senhor já deixou claro que o sábado as obras de misericórdia eram permitidas no sábado. Ou você acha que lá em Israel, quando acontece um acidente, ou um homem-bomba se explode no meio de uma praça lá, eles vão falar assim: pessoal, que pena, né? O homem-bomba explodiu aqui, esses feridos todos caídos aqui, sem braço, sem perna e tal. Sinto muito, feridos, mas o socorro, esqueci o nome agora, a nossa ambulância, os nossos bombeiros, né? Eles só podem trabalhar a hora que acabar o sábado. Então vocês esperem aí, procurem não sangrar muito, porque claro que não é assim em Israel. Na mesma hora aparece ambulância e médico de todo lado, porque não é proibido fazer o bem no sábado. E aqui ele deixou muito claro: não é proibido também você comer no sábado. Tanto é que o Senhor mostrou que eles precisavam alimentar os seus discípulos no sábado. Os seus discípulos não tinham o que comer, eles podiam comer das espigas que haviam na beira da plantação. Outra coisa, nós temos hoje muitas coisas na doutrina dos apóstolos para a igreja, várias coisas do tipo, são mandamentos do Senhor, coisa assim, e muitas delas se equiparam à lei, menos o sábado. Você já reparou que não tem nenhum lugar da doutrina dos apóstolos onde é ordenado guardar o sábado? É ordenado amar seu próximo, né, como a ti mesmo, é ordenado adorar a Deus acima de todas as coisas, é ordenado você não cobiçar, é ordenado que você... quais os outros mandamentos? Agora não estou lembrando na hora. Agora. Não furtar, não matar, não adulterar, tudo isso está nas cartas dos apóstolos. Mas onde está o mandamento do sábado ali? Não tem. Esse não aparece, os cristãos não foram ordenados a guardar o sábado. Procure lá, não tem. Mas lá no Evangelho, Evangelho é judaísmo. Por isso que o próprio Senhor guardava o sábado. Por isso que o próprio Senhor, quando curava alguém, mandava a pessoa no templo para fazer as ofertas que eram demandadas, né? eram ordenadas para quem fosse curado de uma doença. Ele mandava lá falar vai com o sacerdote, se apresenta ao sacerdote e cumpre as obrigações que tem que cumprir lá no templo. Ele reconhecia o templo, ele reconhecia o sacerdócio judaico, sacerdócio levítico, ele reconhecia tudo isso, porque ele era um judeu vivendo no judaísmo, num tempo de judaísmo. Um tempo que acaba quando Deus destrói, permite, né? Não que Deus destrói, mas Deus permite a destruição do templo. E aí os judeus já não tinham nem como mais cumprir as obrigações que a lei ordenava que fossem cumpridas, os sacrifícios. Os judeus não sacrificam, porque não tem o lugar para sacrificar mais. Tem uma mesquita lá no lugar que era o templo. Não pode mexer lá, porque eles não podem sacrificar. Então eles estão desobedecendo ao sábado todos os sábados. Eles estão desobedecendo o ano inteiro os mandamentos que Deus dava, os mandamentos cerimoniais que Deus ordenava. E então, obras de misericórdia não eram proibidas. As obras de serviço a Deus não eram proibidas no sábado, porque o próprio Senhor fala aqui no versículo 5, ou não tendes lido na lei, aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Como eles violavam o sábado? Eles matavam animais, punham fogo nos animais, tudo coisa que era proibido fazer. Mas para fazer as obras do serviço ou do culto a Deus, o sábado não tinha problema. Não tinha problema. Uma outra coisa, o Senhor ressuscitou em que dia? No domingo. No primeiro dia. É difícil falar domingo, porque domingo é o dia dominical, né? E acho que tem a ver o nome, tem a ver também
com algum imperador romano. Eu não me lembro agora muito bem essa história aí do domingo. Mas nós não guardamos o domingo. Nós apenas reconhecemos tudo que o Senhor fez no domingo e que os discípulos faziam. Por exemplo, foi no primeiro dia da semana, isso está em João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. E nós vamos achar que esse dia é menos importante que os outros? É um dia importante. O Senhor ressuscitou nesse dia. Depois também, o fato dele ressuscitar denotava que ele completou a obra de redenção do ser humano no primeiro dia da semana. Porque você sabe que o evangelho completo não é só Cristo morreu. Paulo prega lá em 1 Coríntios capítulo 15. O evangelho que vos tenho pregado, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Seríamos os mais miseráveis dos homens, como ele fala ao longo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque a ressurreição foi o ato de aprovação de Deus para com a obra que ele tinha consumado na cruz. Depois nós já vimos, isso eu citei, né? Que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Isso está em Atos, no versículo que eu citei lá, Atos 20, eu acho que foi, né? Depois também, ele se encontrou, depois de ressuscitado, por 2 vezes. Ele se encontra com seus discípulos. Que dia mesmo? No sábado? Não. No primeiro dia da semana. Em João 20, 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que dia foi esse? Que dia foi esse? Levanta a mão, quem sabe? E também em João capítulo 20, diz assim no versículo 26, e 8 dias depois daquele outro encontro, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Que dia era mesmo? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Aí em Atos 2, você vai descobrir um grande feito, uma grande coisa que aconteceu, que foi a formação da igreja. E a pergunta é: quem sabe que dia a igreja foi formada? Levante a mão. Levante a mão quem sabe o dia em que a igreja foi formada. Se a gente vai em Atos 2, versículo 1 fala: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Que dia era esse? Era no primeiro dia da semana, que é também o dia que nós celebramos a ceia do Senhor, partimos o pão na ceia do Senhor. E lá em Levítico 23, que explica esses dias, né, relacionados ao Pentecostes, você vai descobrir que é o domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição também. Eu acho que até a Igreja Católica guarda o dia da ressurreição com Pentecostes, não sei se estou falando bobagem aqui, mas é o primeiro dia da semana que os discípulos receberam o Espírito Santo e a igreja foi formada. Agora, você vai me dizer que é tudo a mesma coisa, tem que guardar os dias judaicos? O sábado. Como é que Deus deu tanta importância ao primeiro dia da semana, relacionado à ressurreição e à igreja, para alguém pensar de sã consciência que ele tem que voltar às práticas do sábado? O que o próprio apóstolo Paulo falou em Colossenses 2,16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, porque na economia judaica,
você tinha toda uma série de comidas proibidas ou permitidas. Ninguém vos julgue pelo beber, mesma coisa, não é? Ou por causa dos dias de festa. Que festa? As festas judaicas. E tem cristão que guarda a festa judaica. Não caiu a ficha ainda. Os dias de festa, de lua nova, eu não sei exatamente o porquê a lua nova, mas eu acho que tinha alguma festa que tinha que ser na lua nova. Desculpe, realmente sou ignorante nessa parte. Ou dos sábados, que Paulo fala aqui no final do versículo 16 de Colossenses capítulo 2. Ninguém vos julgue por não guardar o sábado. Ele está falando para cristãos isso, de Colossos, que eram gregos convertidos a Cristo. Não eram judeus, eram gregos convertidos a Cristo. E agora eram cristãos, né? Não eram nem judeus nem gentios, nem judeus nem gregos, mas eram cristãos. Então o sábado é permitido, foi quando o Espírito Santo foi, o domingo, né, o primeiro dia da semana, foi quando o Espírito Santo foi dado, está em Atos 2. Quem quiser depois conferir com Levítico 23 para entender os dias das festas judaicas. Os primeiros discípulos congregavam para partir o pão no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo prolongou seu discurso, etc. e tal. O primeiro dia da semana também, na doutrina dos apóstolos, foi o dia escolhido para quê? Para quê? 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, não para salário de pastor ou para comprar avião a jato. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Mas Paulo, eu não posso fazer isso na quinta-feira, na terça, na quarta, no sábado? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Por que isso? Porque o primeiro dessa semana é o que vai começar a semana. Enquanto os judeus tinham um dia que era o dia do fim de uma semana, era o último dia da semana. Era o derradeiro dia. O cristão tem o primeiro dia de toda uma semana pela frente. Isso tem um simbolismo também muito interessante, né? Que nós temos uma eternidade pela frente. A ressurreição de Cristo abriu a eternidade para os crentes, para os salvos. Então nós começamos a semana conscientes de que a obra de redenção foi consumada, porque Cristo ressuscitou no primeiro da semana, mas enquanto o sábado comemorava o fim da primeira criação, o dia do Senhor inaugurou o começo da nova criação. É pouca coisa isso? Diga aí, é pouca coisa? O dia da inauguração da nova criação, quando ele saiu da sepultura, eis que todas as coisas se fizeram novas. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, enquanto o sábado pedia responsabilidade, ou dava ao judeu, ou ao israelita, ou ao hebreu, responsabilidades, o primeiro dia, o dia do Senhor, transmite a ideia de privilégios. Então, você não guarda o domingo. Você tem o privilégio de, no primeiro dia da semana, recordar o Senhor na sua morte, na sua ceia. É um privilégio. Infelizmente, nós falhamos muito nisso, né? Não aproveitamos o dia do Senhor para aquelas coisas que eu já disse que deveriam ser aproveitadas porque elas eram permitidas até no sábado. Ou seja, praticar misericórdia, fazer a coleta, dar para a coleta para as necessidades dos mais necessitados, celebrar o início de uma nova criação, tantas coisas que a gente poderia fazer nesse primeiro dia da semana, levar a palavra de Deus a outras pessoas, levar o evangelho a outras pessoas. Isso é um dia de privilégio que a gente pode transmitir
e principalmente adorar a Deus, né? E servir a Cristo nesse primeiro dia da semana. Não é um sábado, não é a troca. O cristianismo não trocou sábado pelo domingo, pelo primeiro dia da semana. Não. São coisas totalmente distintas e diferentes e não se pode misturar. Um cristão que fala assim, não, Deus agora trocou sábado para o domingo. Bobagem enorme, imensa. Não trocou coisa nenhuma. O sábado é o sábado, vai continuar o sábado. Quando tiver o reino de Cristo na terra, vai ter o sábado também. O dia do Senhor é uma coisa nova para aqueles que hoje vivem em novidade de vida. Então é errado você dizer que Deus trocou sábado pelo domingo. Não trocou. O sábado era uma sombra, né, como eu já falei, e fala do novo começo. Agora, lembrando, né, que alguém que quer recorrer aos evangelhos para falar, não, mas o evangelho, Jesus guardava o sábado. Claro que guardava o sábado, porque ele era judeu vivendo no judaísmo. Ele obedeceu tudo o que dizia respeito à lei, inclusive o sábado. Mas nós estamos vivendo uma nova coisa. Isso que as pessoas não entendem, isso que é... Gente, você está fingindo que guarda um sábado. Agora eu estou falando para aqueles que são chamados de sabatistas, né? Você que finge guardar o sábado, você que pede pro seu cliente enfiar o dinheiro no seu bolso, para você não pôr dinheiro no bolso, a mão no dinheiro. Você que precisa ter um elevador que para em todos os andares para não transgredir o sábado, porque se você mora num prédio no Brasil, como é que você faz? Você volta da sua igreja sabatista, como é que você chega no seu apartamento no 25º andar? Hein? Você aperta o botãozinho? Não pode. É trabalho. E quando você chega lá, o que você faz? Acende o fogo? Não pode acender fogo no sábado. Está na lei. Que sábado é esse meia boca que as religiões cristianizadas inventaram, que só não pode fazer certas coisas, mas outras podem? Você vai guardar a lei? Tenta guardar. Tenta guardar a lei para você ver o que é bom para tosse. O homem não consegue guardar a lei. Por isso que Deus veio com graça. Com graça. Para salvar o pecador contrito, que não ousa levantar os olhos para Deus e fala, tem misericórdia de mim, pecador, que sou pecador. Esse que é o ponto da questão de sábado versus domingo. Não tem nada disso. Não tem sábado versus domingo. Você guarda o sábado? Não, eu prefiro guardar o domingo. Bobagem. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.